Bom dia, gente. Como vai você? Bem-vindos num novo capítulo de português muito colombiano. Bom dia, gente. Hoy vamos a aprender sobre outras três palavras típicas da Colômbia e, até isso, vamos a falar sobre 10 palavras do Brasil. Tudo legal, Valentina? Vamos com o vídeo de hoje. Bom, gente, este vídeo de hoje funcionará da seguinte maneira. Durante o vídeo falaremos sobre os termos brasileiros e os termos colombianos e daremos as respectivas explicações sobre eles. Perfeito, Valentina. Com nada mais a dizer, vamos começar. A primeira palavra brasileira é abrigadeiro, o qual é um doce tradicional do Brasil que não falta em uma reunião especial ou comemoração ou aniversário. Os brigadeiros parecem trufas de chocolate, embora sua textura e sabor de caramelo sejam mais remanescentes dos chocolates. De fato, a chave para esta sobremesa é sua textura, pois surpreende às pessoas que experimentam pela primeira vez derretendo na boca. Bom, Sebastião, qual é a segunda palavra? Vimos como o Pelé, que é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Ele é considerado como um dos maiores atletas de todos os tempos. Em 1999, ele foi eleito jogador do século pela Federação Internacional da História e Estatísticas do Futebol e foi um dos dois vencedores conjuntos do prêmio Melhor Jogador do Século da FIFA. Esse mesmo ano, Pelé foi eleito Atleta do Século pelo Comitê Olímpico Internacional. Sua carreira na seleção, ele ganhou 3 Copas do Mundo da FIFA, sendo o único jogador em fazê-lo. Nossa terça palavra é o pão de queijo. O pão de queijo é uma importante serpente no Brasil. Fácil de preparar, simples e ideal para quem gosta de queijo, porque tem muito queijo e é muito delicioso. O ingrediente que dá ao pão de queijo toda a magia é açúcar em pó, comum no Brasil, que agrega muito sabor e textura à receita. No Brasil, o pão de queijo é clássico para o café da manhã, embora também será consumido como aperitivo ou lanche. Pode ser facilmente encontrado como comida de rua ou em padarias, cafés, supermercados, onde você também pode comprar uma preparação para assá-los em casa. Gente, é capoeira. É uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos, é caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos, utilizando primariamente chutes e rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, acrobacias em solo ou aéreas. Considera-se que a capoeira tenha surgido em fins do século XVI no Quilombo dos Palmarés, situado na então capitania do Pernambuco. A roda de capoeira foi registrada como bem cultural pelo IPHAN no ano 2008, com base em um inventário realizado nos estados de Pernambuco, de Bahia e do Rio de Janeiro. E, em novembro de 2014, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. E aqui nós achamos a primeira palavra colombiana, aguardiente. Para começar, o aguardiente. O aguardiente é a mistura de álcool do tipo extra seco de cana-de-açúcar concentrada, as essências de anis e sirope de açúcar. Não é uma bebida fácil, forte e seca. A primeira bebida queima você. O a seguir, eche tua alegria o calor colombiano, amizade e bondade de compartilhar como uma garrafa de passa de mão em mão, sempre com uma sonrisa. De qualquer forma, não há
uma festa ou celebração sem aguardiente em Colômbia. Não importa, de norte a sul, de este a oeste, onde seja, o aguardiente está presente na Colômbia, porque há que dizer que faz parte da cultura. Para seguir, nós vamos falar sobre a caipirinha, que é uma bebida alcoólica brasileira ou um coquetel de origem paulista, feita com cachaça, limão, açúcar e gelo. Variações incluem a caipirosca, com vodka outra vez de cachaça. Existem diferentes versões para a origem da bebida. Entre as fontes acadêmicas e o consenso que a caipirinha foi inventada no interior de São Paulo, havendo, no entanto, divergências quanto à razão de sua origem e à região específica no estado de São Paulo em que ela teria surgido. Para continuar com as palavras de Brasil, vamos a seguir com a cafezinho. A cafezinho é muito importante em Brasil, é muito rico. O Brasil é um país fantástico em cafezinho. Esse país, junto com Colômbia, concentra a produção de café na América Latina. De fato, é o melhor país produtor de café do mundo. O Brasil possui mais de 220 mil plantações de café, e cada plantação tem medidas diferentes por causa das possibilidades de cultivar esse alimento. Existem muitos outros que o Brasil consiga obter dois tipos de café muito diferentes entre si, com sabores constantes mais interessantes. Agora, o futebol de várzea é uma designação dada ao futebol amador típica do estado de São Paulo, em Brasil, por oposição ao futebol profissionalizado ou semiprofissionalizado. O nome várzea é uma referência ao tipo de campo em que inicialmente as partidas eram disputadas, geralmente campos de terra batida às margens de rios como o Tietê, por isso chamados campos de várzea. Nesta época, os campos ainda não eram regulamentados nem tinham algumas regras, como escaneio ou tiro de meta. Bom, gente, vamos a continuar falando sobre nossa palavra praia. Praia é muito importante no Brasil porque o Brasil é um país reconhecido por suas lindas praias. A continuação, vou mostrar ou a falar acerca de essas praias do Brasil. Suas praias são o Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco e outras regiões do Brasil estão espalhadas ao longo da vasta costa atlântica do enorme país, oferecendo atrações para todos os gostos. Também é importante mencionar que algumas são muito exclusivas e você encontrará todos os serviços que deseja, com diferentes tipos de passagens e atividades em cada um. Nossa segunda palavra colombiana é pibe, que é o ex-futebolista colombiano que atuava como meia. O maior jogador colombiano de todos os tempos, capaz de desfazer todo o sistema tático do adversário com apenas uma jogada decisiva. É lembrado também por sua vasta cabeleira loira. Faz sucesso por sua técnica e passes precisos e até hoje o legado do camisa 10 da seleção colombiana permanece. Foi capitão da seleção da Colômbia nas 3 Copas do Mundo, mas seu principal ano à frente da seleção foi a eliminatória sul-americana no ano de 1993, onde a seleção colombiana fez uma das suas melhores apresentações. Gente, para finalizar, minha última palavra brasileira é a cachaça. A cachaça é o terceiro licor mais consumido do mundo e mais delicioso do Brasil. A cachaça tem um destilado de 40% volume do álcool do Brasil, que constitui um tipo de licor por porção, mas que generalmente é relacionado a rum. A cachaça é feita com suco de cana-de-açúcar e fermentado e posteriormente destilada. Um copo com gelo na famosa caipirinha, ou como substituído do rum em muitos coquetes de rum branco. Nossa última palavra é uma com muito significado para a cultura brasileira. Essa palavra é carnaval.
O Carnaval do Brasil é a maior festa popular do país. A festa acontece durante os 4 dias que precedem a Quarta-feira das Cinzas, início da Quaresma, e comumente é referida pelos brasileiros como o maior espetáculo na Terra. A indústria do carnaval, o nome dado ao conjunto de atividade para a produção de fantasias, adereços e materiais para os carros alegóricos, movimentou cerca de 6 bilhões de reais e gerou mais de 20 mil empregos em 2018. Só as escolas de samba do grupo especial gastam cerca de 100 milhões de reais em matéria-prima, sem contar salários e serviços, para pôr seu enredo na avenida. Bom, gente, este é o fim. Espera um momento, Valentina. Falta uma palavra colombiana. Certo, Sebas. Como eu poderia esquecer o vallenato? O vallenato é um gênero musical autóctono da região Caribe da Colômbia, o que faz com que a característica tradicional do vallenato seja escutada apenas com 3 instrumentos que não requerem amplificação: 2 percussões, a caixa e a guaracha, que definem o ritmo, e o acordeão diatônico, de origem europeia, como qual a melodia é interpretada. No entanto, às vezes as músicas são compostas ou tocadas com outros instrumentos, como o violão e o acordeão cromático. Para finalizar, o vallenato é um gênero que transmite à Colômbia sentimento, felicidade e alegria. Gente, se você quer mais vídeos falando sobre as palavras colombianas e brasileiras, deixa seu like e comenta qual foi sua palavra favorita deste vídeo. Bom, gente, não esqueça de inscrever-se e siga-nos em nossas redes sociais. Até o próximo vídeo. Por suas praias.